Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E nessa videoaula estarei dando início a um curso de mineração de dados. Bom, vou abrir aqui o meu PowerPoint para facilitar a explicação. Eu sou Marcelo Brito, né? Quem quiser entrar em contato comigo pode falar comigo neste e-mail, netmarcelobd@gmail.com. E hoje nós daremos início ao curso de Data Mining, ou mineração de dados. Bom, eu vou começar mostrando algumas coisas que eu já fiz e até mesmo a ferramenta que nós iremos utilizar aqui ao final desse curso. Nós vamos chegar na parte mais prática, que é o ECA Data Mining, certo? É um software desenvolvido em Java, na open source, né? E bastante interessante para trabalhar com geração de dados. Bom, antes disso, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Eu instalei o Windows na minha máquina, virtualizado, somente para mostrar esse aplicativo que eu desenvolvi na época da minha graduação para meu projeto de monografia, que era mineração de dados, aplicado a base de acidente de trânsito. Como ele roda só na plataforma Windows, ele já tem um bom tempo que eu desenvolvi esse software. Eu tive que instalar o Windows na minha máquina para poder mostrar. Inclusive, na época, eu nem conhecia a fundo, assim, não é que eu não conhecia, o ECA não era tão difundido no Brasil, né? Pouquíssimas pessoas utilizavam, então eu não utilizei ele na época, até por questão de não conhecê-lo como eu conheço hoje. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o próprio software e mostrar rapidamente para vocês o que vocês podem fazer a partir do momento que vocês têm conhecimento sobre mineração de dados. Vamos lá. Esse software aqui eu desenvolvi na época da graduação em Dell, tá? Hoje, até pela quantidade de software, como eu disse, o ECA e outros, eu não aconselho. Não é que eu não aconselho, eu não acho, eu não vejo necessidade em desenvolver um software de mineração de dados. Eu acho que é muito trabalhoso e a dificuldade é muito grande. E não, você não tem garantia e às vezes ficará tão bom como um software que já está no mercado há mais tempo. Mas enfim, vamos lá. Antes de explicar o que é mineração de dados, o que são os conceitos, as técnicas, eu vou mostrar rapidamente aqui, tá? Depois eu vou voltar nesse software, mas eu não vou explicar a fundo o que eu estou fazendo agora, nesse momento. Eu só estou começando pelo final, para depois explicar novamente. Mas, veja bem, aqui eu peguei uma tabela da internet mesmo, em dados abertos sobre os crimes em Minas Gerais. Tá? Então, por exemplo, se eu selecionar, se eu incluir todos, né, aqui, eu posso até vir aqui em filtro de dados, ele já me mostra os municípios, os tipos de crime, o percentual, a quantidade de registro, enfim, ele já me mostra algumas coisas. Inclusive, durante as aulas, eu vou explicar o que é discretizar um dado, tá? Mas, nesse momento, eu não vou me atentar a isso, não. Bom, vou fazer um exemplo aqui rapidinho para que vocês possam ter ideia. Por exemplo, vou escolher três campos: município, o ano e pode ser roubo, tá? Excluir esses três campos, está na base de dados, e vou mandar criar uma tabela temporária. Uma tabela que somente será executada em memória, tá? Irá gerar algum resultado e depois ela apaga. Por quê? Porque você não pode alterar diretamente a sua base de dados, porque a cada momento que você executar, ele vai gerar um resultado diferente. Então, o ideal é que você crie uma tabela temporária e trabalhe em cima dela. A partir do momento que eu criei essa tabela temporária, eu vou vir aqui em relação de dados. Na época eu utilizei o algoritmo C4.5, tá? Vou falar um pouco sobre ele, mas o ECA já tem uma versão
atualizado desse algoritmo, que é o J48, tá? É de Java, né? 48. Aqui o C é por causa da linguagem C, tá? Eu me baseei nesse algoritmo para poder fazer essa mineração de dados. Então aqui eu escolho um atributo descritivo e um atributo preditivo. Por exemplo, vou colocar o ano um atributo preditivo e vou colocar 50%. Normalmente se coloca de 70% a 100% o critério de confiança. Vou colocar 50%, que é só um teste mesmo, para vocês poderem ver, e vou mandar processar. Ele vai demorar um pouco, tá? Porque, como eu disse, eu estou executando em memória e vamos aguardar um minutinho. Aí ele está fazendo o processo de geração de dados. Em seguida ele vai gerar algumas regras, tá? E vai gerar também uma árvore de decisão, que será um dos focos meus neste mini curso de mineração de dados. Só mais um minuto. Enquanto isso, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, enquanto ele faz essa tarefa. No site da DevMedia, eu escrevi um artigo sobre mineração de dados, onde eu tratei alguns aspectos teóricos, tá? E usei as regras de classificação da mineração de dados no comércio. Então aqui, quem quiser ler depois o artigo, eu falo a parte teórica, né? Não estou aprofundado, aconselho que leiam livros sobre o assunto, mostro todo o processo e no final eu faço um experimento aqui onde eu mostro a utilização de mineração de dados no comércio. Então eu gero algumas regras aqui, enfim. Inclusive eu mostro nesse programa que eu desenvolvi na época. É interessante, aqui só para vocês terem uma ideia, se sexo é masculino e salário é médio, então além de produto que os clientes compram nessa loja, a maioria é sobre móveis de decoração. Aí depois você faz uma outra regra. Enfim, dá uma lida aqui nesse artigo. Tá? Eu achei que é um artigo técnico, né? Não é científico, mas já mostra a utilização de mineração de dados no dia a dia. Vou voltar aqui no aplicativo. Já adiantando, pessoal, um dos gargalos se você trabalhar com mineração de dados é a quantidade não, desculpa, é o hardware. Né? Vocês podem ver, minha máquina está demorando a executar o processo. Tá, tudo bem, está virtualizado, mas a base de dados é pequena e ainda assim o processo é bem lento. Então, se você trabalha com a base de dados muito grande, tem que ficar muito atento à questão do hardware. Bom, enquanto isso, vamos explicando mais algumas coisas aqui sobre o app, tá, pessoal? É um software open source, tem até baixei, ele está aqui na minha máquina, tá? É bem simples de utilizar e o foco do nosso curso será em cima dele. Eu vou demonstrar como criar o arquivo para poder utilizar o app e mostrar alguns recursos dele. Mas de nada adianta eu vir aqui, tá? Eu vim aqui já mostrar para vocês exatamente o que é um algoritmo de classificação, de cluster, de associação, se vocês não entenderem os conceitos. Tá? Eu poderia aqui abrir um arquivo, eu criei um arquivo hoje, deixa eu ver, cadê? Aqui eu já poderia vir aqui, eu preparei esse arquivo hoje para videoaula, tá? Não é esse aqui, eu preparei esse arquivo, para fazer a demonstração no app.
certo? Então, não adiantaria nada eu vir aqui sem antes explicar por que esse dado, a hora está assim, enfim, a gente tem que trabalhar o banco de dados primeiro. E garanto a vocês que a parte do banco de dados, da preparação dos dados, é a mais complicada e difícil. Ela consome até 80% do projeto de mineração de dados, assim como também um projeto de BI. Bom, voltando aqui no aplicativo, pessoal, ele terminou o processo, tá? Demorou um pouquinho, mas terminou. Eu posso vir aqui, visualizar resultado, visualizar a árvore criada, tá? Aí ele vai criar uma árvore. Nesse momento eu não vou explicar esse fim, tá? Como eu disse, eu comecei pelo fim, só para vocês verem o que vocês podem fazer e depois a gente vai explicando passo a passo. E explicar também sobre as regras. Então, por exemplo, se roubo é do tipo 1, aí tem que olhar lá na base de dados para o tipo 1. Eu poderia ter colocado aqui o texto, isso aqui é um erro, né? Então o ano é 1939. O roubo do tipo 1, a maior quantidade, tá? Tá vendo aqui ó, a quantidade 146, a representatividade foi 1,68 e a propensão, que é a, com, o cálculo de quanto que esse tipo de roubo pode crescer. Enfim, qual que é a vantagem? Enfim, eu não digo que é a vantagem. O que é o legal do mineração de dados? É ele trazer para você os resultados e até então você não espera, porque você não criou um SQL, ah, você não fez um SQL contra a base buscando roubo tipo então qual que é o ano? Não, ele automaticamente leu os dados, tá? E trouxe para você na tela. Bom, voltando aqui, mais um detalhezinho, eu criei esse mini banco de dados, né? Digamos assim, salvei como CSV e rodei no Echo. Aqui, pessoal, o Echo, eu posso, aqui já traz para mim uma visualização estatística dos dados, mas adiante nós iremos utilizar os algoritmos, por exemplo, como classificação, você pode escolher alguns atributos aqui, e eu posso mandar startar. Se eu fizesse isso agora, eu poderia explicar, tá? A precisão, as instâncias, a classificação, enfim, mas vocês não entenderiam praticamente nada. Isso não é o caminho correto para ensinar uma nova tecnologia a alguém. Aqui, ó, por exemplo, deixa não, cadê o arquivo? Este. Então, olha só, ele já traz o que é cada campo, o que é uma classe, o que são os dados. Então, eu tenho que explicar passo a passo para vocês durante o nosso curso. Bom, pessoal, voltando aqui aos conceitos de mineração de dados, vamos começar então a nossa aula. Eu vou dar um pause aqui, só para me beber uma água e já estou voltando. Bom, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e na próxima videoaula a gente dá início ao curso, na parte teórica e posteriormente aprofundando no conteúdo e na ferramenta ECA. Vou ficando por aqui, até a próxima videoaula, um abraço.